Sysmex Experience Podcast é uma iniciativa para gerar e compartilhar informações e conteúdos de qualidade, relevantes e atualizados sobre novas tecnologias aplicadas ao diagnóstico laboratorial. Olá, eu sou Tainara Figueiredo, bem-vindo ao podcast Sysmex Experience. Hoje vamos continuar falando sobre a infecção do trato urinário com a doutora Carmen Paz Oplustil. Se você ainda não acompanhou a primeira parte da nossa conversa, te convido a ouvir o programa anterior. Doutora Carmen é biomédica com mestrado em microbiologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, diretora da Formato Clínico do Brasil e do Chile e autora de livros sobre microbiologia. Muito obrigada, doutora Carmen, mais uma vez pela sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigada a vocês e é um prazer estar aqui para continuar falando sobre esse tema tão importante. E ainda, Carmen, falando sobre a tecnologia, né, da Sysmex, como essa integração de tecnologia e inovações trazidos, né, pela Sysmex impactam no diagnóstico laboratorial? É uma boa pergunta, né? Que todo mundo faz essa pergunta, na verdade, porque, como eu falei, tem vários equipamentos no mercado e são muito semelhantes. Então, saber o que é a diferença de uma inovação dentro do laboratório é muito importante, até para a decisão de qual equipamento eu vou usar, né? O exame de urina, ele evoluiu muito, né, com o passar do tempo. E a gente tem que lembrar que evoluiu em termos de melhorar a capacidade do olho humano, né? Que a gente fez muito sedimento no microscópio. Ainda tem gente fazendo também, né? Na hora que você faz uma análise no equipamento, é totalmente diferente. Então, e o que é mais fantástico é que vai facilitar o trabalho dentro do laboratório. Eu sou super fã de tudo que é automatizado. Quanto menos tempo eu me detiver como um profissional com competência, assim, com conhecimento, em coisas pequenas, como, por exemplo, antigamente a gente lia a fita de bioquímica manualmente. Eu olhava e via as colorações. Então, assim, eu posso ver uma cor, você pode ver outra, principalmente amarelo e laranja. Eu acho terrível essas duas combinações aí. Ou verde e azul. Não, para mim isso está verde, né? Não, isso aqui é azul. Então, enfim. Então, o equipamento da Sysmex tem algumas novidades que são importantes mencionar. Um é o flag que aparece após a análise da amostra, que indica uma provável infecção do trato urinário, associando essa informação, obviamente, à contagem de bactérias que ele libera e a contagem de leucócitos, que também é super importante. Então, esse flag pode auxiliar e você pode, na verdade, até comunicar ao médico que pode ser uma provável, né, infecção do trato urinário, né? O outro é que realiza, então, a contagem do número de bactérias. Eu já falei isso antes, mas se tiver bactérias presentes, ela vai contar e existe um parâmetro. Esse parâmetro você diz quantas bactérias você vai considerar que ele contou como sendo para você, laboratório, válido como importante. Isso passa por uma validação interna, porque cada laboratório tem características diferentes, né? A gente tem que lembrar que os pacientes são diferentes em algumas situações também, né? E por último, algo bem interessante que o equipamento, além de dizer se a amostra tem bactérias numa determinada quantidade ou não, e lembrar que esse parâmetro, é o que eu falei, ele tem que ser ajustado, né? Ele indica também se é gram positivo a bactéria ou se é gram negativo. Aí você fala assim, tá, e isso faz que diferença, né? Porque você não vai informar ao médico que é gram positivo e gram negativo, isso não vai ajudar, ajuda um pouco, mas ainda não dá para certificar bem ou dar um apoio maior ao médico. Então, o que faz no fluxo? Eu posso selecionar internamente no laboratório, como o resultado é muito rápido do exame de urina, eu posso esperar para semear na placa correta de meio de cultura. Então, eu faço uma cultura mais direcionada. E aí eu sei, bom, se deu coco, eu posso usar um meio que cresce melhor cocos gram-positivos. Se é um bacilo gram-negativo, eu vou usar o outro. Existem características importantes dos meios de cultura, e todo mundo sabe disso, que a gente pode usufruir com mais esta informação.
É claro que esse detalhe de gram positivo e gram negativo, e que meio eu vou usar, deve ser validado no laboratório. Novamente, cada laboratório tem suas características. E é importante, se eu tenho um laboratório com muito estáfilo saprofítico, como acontece em alguns estados brasileiros, em algumas cidades, tem muito mais do que em outros. Então, eu vou direcionar meus meios de cultura gram positivos para que que apareça melhor os meus saprofíticos e eu não perca, por exemplo, né? Então, esse é o detalhe da inovação. Como que o diagnóstico impacta, então, no tratamento e na resistência antimicrobiana? Então, ainda existe uma conduta de alguns médicos que é terrível, né? Que não é muito adequada. Que é, ao ver o exame de urina, como a gente tem todos esses parâmetros, né? Até o flag de dizer é uma provável infecção urinária, ele não espera ou não pede uma cultura para saber o antibiograma. E aí, o que acontece? Ele pode prescrever um antibiótico que não é adequado, porque a bactéria pode ser resistente. É o seu caso, né? Então, e aí, o que acontece? Você tem que lembrar que a maior parte dos antibióticos para tratar a infecção urinária, eles são de excreção urinária. Então, acumula muito mais na urina, certo? Então, que maravilha, certo? Vai acumular lá, as bactérias estão lá, eu vou eliminar aquelas bactérias, certo? Só que, e a grande maioria delas é causadas por uma Escherichia coli, que provavelmente é o seu caso também, né? Então, o médico fala, não, vamos prescrever tal antibiótico. Por quê? Porque é uma E. coli, é o normal. Só que, hoje em dia, as bactérias são mais espertas do que nós e elas têm mecanismos de resistência a esses antibióticos comuns. Então, o que acontece? A pessoa tem uma melhora nos primeiros dias, porque o antibiótico vai direto no ponto, vamos dizer assim, só que ela ainda fica com uma sensação de que não melhorou. Ela para o tratamento de antibiótico porque já deu tempo, e aí, dali a um tempo, sei lá, uma semana ou mais, volta a sintomatologia. E é um sintoma bem mais brando. Bem mais brando, porque a bactéria, ela não morreu, literalmente. Ela está lá sendo, vamos dizer assim, inibida por esse antibiótico que não está funcionando direito, óbvio, né? E aí, o que acontece? Volta a fazer, aí faz os sintomas de novo, e aí ela vai fazer, e aí que o médico resolve fazer uma cultura para ver o que está acontecendo, e aí ele descobre que esse antibiótico que usou estava errado, né? E aí o paciente vai ter que tomar antibiótico mais novamente. X dias. 14 ou 7 dias, depende do antibiótico. É bastante. Então, isso é ruim, porque você passou quase um mês nessa vai e volta, né? Então, é super importante para o diagnóstico, para ajudar realmente a evitar essa resistência. E tem um outro caso, que a pessoa toma por 3 dias o antibiótico, está se sentindo ótima, ela para. E o que acontece? A bactéria não eliminou, você não eliminou todas as bactérias e algumas delas se tornaram resistentes. Aí quem vai crescer? Aquelas que são resistentes, e aí você vai ter uma nova infecção urinária. Isso tudo porque tem esses dois nuances aí que a gente precisa respeitar, né? E esse é um ponto que a gente não tem como controlar, nem o médico, nem o paciente. Ainda que hoje o médico, com tudo que se fala de resistência bacteriana, ele está mais, vamos dizer assim, assustado em chegar e dar um antibiótico sem ter o resultado da cultura, né? E isso nos favorece, porque a gente diminui a resistência bacteriana e, obviamente, melhora a situação do paciente, porque ele vai ser tratado com um antibiótico que é o certo, né? E o período de tratamento é menor. Para a gente finalizar, então, Carmen, quais seriam as recomendações, então, né, e as boas práticas para a realização de diagnósticos laboratoriais, no caso aí da infecção de trato urinário? Então, se eu for resumir, assim, em poucas palavras, devemos iniciar com instruções de coleta adequadas para o paciente, porque quando o processo começa errado, ele vai errado até o final. Então, se a gente está fazendo um diagnóstico de infecção urinária, eu quero pegar o patógeno verdadeiro. Eu não quero a microbiota que está ao redor, né? Mas não basta, gente, eu sempre falo isso, não basta você entregar um papel para o paciente e falar, olha, aqui estão as instruções.
a gente tem que mostrar o papel e ensinar. Tem pessoas que têm dificuldade na leitura, tem pessoas que não entendem. E a gente tem que lembrar que, às vezes, é a primeira vez que ele faz um exame de urina. Então, ele nunca vai saber, nunca fez aquilo, né? Então, explicar é muito importante. Além de explicar que a urina tem que ser refrigerada. Eu insisto nisso porque eu acho que a gente melhoraria demais tanto o exame de urina, que é afetado pela temperatura ambiente muito longa, assim como a cultura de urina também é afetada, né? E vemos com frequência, eu falo isso porque eu vejo demais nos laboratórios que eu visito, urinas paradas em cima da bancada, temperatura ambiente. E imagina a temperatura ambiente, tudo bem que em Manaus a temperatura ambiente é um pouco alta, né? No laboratório ainda usa um ar-condicionado, mas existem lugares onde a temperatura ambiente é alta. Então, favorece a que as pessoas tenham mais infecções urinárias do que realmente tem, né? Na verdade. E dentro do laboratório, a outra coisa de boas práticas que é fundamental é que as pessoas têm que usar metodologias que agregam valor. Então, no caso, equipamentos bons. Se você entende como funciona o equipamento da Sysmex, você vai avaliar de uma forma diferente. É isso que eu preciso. Então, por quê? Porque ele me dá esses parâmetros e eu vou usar esta informação de tal forma, né? Então, lembrar que a gente não é só vou ter a melhor plataforma ou equipamento, eu vou ter o que mais agrega valor ao paciente e ao médico, né? Esse é o meu ponto de vista, né? Porque tanto o médico quanto o paciente, o que eles querem mesmo é que eu entregue um resultado rápido, mas você ia querer que eu entregasse um resultado correto, certo? Um resultado verdadeiro. Então, ninguém quer estar muito tempo, como você, com sintomas de infecção urinária. Então, temos que ser rápidos e realmente efetivos naquilo que a gente faz. É isso. Gostaria de agradecer, então, a doutora Carmen Plas, ou Plus Tio, pela participação. Trouxe informações muito relevantes aqui para a gente. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema bastante controverso dentro dos laboratórios, mas que, no fundo, é simples. A gente só precisa prestar atenção no que a gente está fazendo de todos os lados. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação e eu te espero no próximo encontro. Até lá.